Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já era quase meia-noite, eu tinha levantado para ir no banheiro e, pela frechinha da porta, vi que a luz do quarto da minha filha estava acesa. Ouvi, inclusive, sua voz. Ela devia estar conversando com alguma amiga. Pelo telefone, inclusive, escutei um trechinho da conversa que chamou a minha atenção. Ela comentando que estava pensando em comprar um carro. Já estava, inclusive, vendo preços e modelos, anúncios na internet. Confesso que achei até esquisito, porque, sei lá, ela tinha começado a trabalhar não fazia muito tempo. 3 meses e meio, se tanto. Ainda estava meio que no período de experiência, e não sei, ainda imaginei que ela já pudesse ter condição de comprar um carro. A Carolina era vendedora numa loja de shopping. E apesar de não saber exatamente quanto ela recebia de salário, ou de comissão, sei lá, repito, não devia ser tanto assim a ponto de já ter condição de comprar um carro. Em vez de ir para o meu quarto, quando passei ali, ao ouvi-la conversando com a amiga, dei uma batidinha na porta e entrei. Ela já tinha terminado a ligação. E eu aproveitei para perguntar que história era aquela de intenção de comprar carro. Falei que tinha escutado assim, meio sem querer. E ela chamou a minha atenção, meio de brincadeira, mas enfim, não sabia que a senhora andava escutando as minhas conversas atrás da porta, mãe. Claro que ela não falou a sério. Por isso, nem levei muito em conta. Meu marido, Anselmo, já tinha lhe dado várias aulas de direção. Às vezes, os dois saíam para ele ensiná-la e passavam a tarde toda praticando. Ou seja, ela já sabia dirigir. Só faltava mesmo a carteira de habilitação. O Anselmo não era o pai biológico da Carolina. Eu tinha engravidado de um namorado e, apesar de ele ter assumido a menina, nunca foi assim muito próximo. Quando eu casei com o Anselmo, a gente começou a se envolver, a Carol estava com 9 para 10 anos, ou seja, de certo modo, ele me ajudou a terminar de criá-la e os dois sempre se deram muito bem. Apesar da Carolina não chamá-lo de pai, ela só o chamava pelo nome. Os dois se davam bem e gostavam do outro. Isso a gente percebe, carinho de pai para filha. Infelizmente, não pude mais engravidar. Tive problema de saúde, depois que dei à luz a minha filha, e para minha tristeza, recebi a sentença. Essa era uma frustração que eu carregava comigo. Não ter podido dar um filho a meu marido. Esse homem que eu amava tanto. Felizmente, no entanto, ele nunca me cobrou nada. Apesar de eu sentir que ele também tinha uma certa frustração. O Anselmo sempre foi assim muito compreensivo nesse sentido. Homem muito amoroso, muito carinhoso. Eu sei que no dia seguinte, cheguei a comentar com ele sobre a conversa que eu tinha escutado na noite anterior. A Carolina falando que estava a fim de comprar um carro. Imagina, ela começou a trabalhar agora, acho loucura. Se meter em dívida, você não acha? É seu de menos, né, Fátima? Se ela quer comprar, deixa a menina. Ela está trabalhando, ganhando o dinheiro dela. Ele, inclusive, falou que, se fosse preciso, até ajudaria a pagar o financiamento. Na verdade, eu fiquei meio preocupada. Não tanto pela questão financeira, mas porque tinha medo que ela se envolvesse em algum acidente, porque sabia dirigir assim, mais ou menos, né? Não tinha muita experiência no volante. Eu me torturava só de imaginar minha filha dirigindo por aí, principalmente à noite. De todo modo, depois acabei até deixando de lado aquele episódio, até porque ninguém mais falou no assunto. Só que aí, dali uma semana ou 2, para minha surpresa, um sábado,
Eis que minha filha chegou em casa de carro. Quando vi aquele carro estacionado ali na garagem, me espantei. Porque apesar de não ser assim um carro novo, zerinho, não devia ter custado barato. Um carro bonito. Ela com um sorriso nas orelhas, falou que tinha comprado financiado em parcelas e sem entrada. Eu, claro que fiquei super preocupada, né? Mas filha, você precisava mesmo de carro? Isso aí deve ter ficado muito caro, né? Você vai ter condição de pagar as parcelas direitinho? Claro que vou, mãe. A loja tá bombando, tá vendendo bem. Apesar da minha preocupação, não nego que fiquei orgulhosa por ver que minha filha estava conseguindo realizar os seus sonhos. E o que era melhor, através do próprio esforço. Naquele mesmo dia, ela nos levou para dar uma volta no seu carro novo. Repito, eu fiquei orgulhosa demais. Logo em seguida, ela já procurou uma autoescola para começar o processo para tirar carteira. E mesmo ainda sem ter habilitação, começou a ir trabalhar de carro todos os dias. Eu aconselhava, pedia que ela tirasse a carteira primeiro, antes de tudo. Mas ela dizia que não tinha perigo. Enfim, acabei botando tudo nas mãos de Deus, como se diz. Foi mais ou menos depois de, sei lá, uns 2 meses, que eu me deparei com uma situação que me tirou o meu sossego. Para começar, o fato da Carolina ter comprado um carro meio que despertou a inveja de algumas pessoas, alguns parentes, inclusive. Eu sabia que andavam comentando dela, apesar de não saber exatamente o que falavam. Até que num domingo, minha mãe apareceu ali em casa para almoçar e desde o começo eu senti que ela estava assim meio esquisita, meio... Sabe quando a pessoa te olha, parece que vai falar alguma coisa e não fala? Foi a impressão que me deu, que ela estava preocupada ou que estava, não sei, estava esquisita. Eu perguntava se estava tudo bem, só que em vez de responder, ela desviava os olhos para o Anselmo e não falava nada. Não sei, mas parecia até que ela não queria me falar o que tinha para falar por conta da presença dele, do meu marido. Depois do almoço, a Carol saiu de carro. Meu marido foi pro quarto tirar um cochilo, de modo que ficamos apenas nós duas ali na sala. E foi só então que ela resolveu abrir o bico. Quando perguntei pela 10ª vez por que ela estava com aquela cara, ela me falou assim, sei lá, meio temerosa, meio cochichando. Eu tenho uma coisa para te contar, Fátima. Uma coisa que você não vai gostar. Como assim, mãe? Que história é essa? Ela deu uma virada na direção do corredor, com certeza para, enfim, vigiar o Anselmo, que poderia de repente levantar e vir até a sala. E só então me falou, é a Carolina, filha. Carolina? Ué, o que tem a Carolina, mãe? Ela ficou me olhando assim com aquela cara meio estranha, como se estivesse criando coragem para prosseguir. Até que, pro meu espanto, abriu a boca e falou: estão comentando aí que ela não trabalha em shopping. Coisa nenhuma, é mentira. Não trabalha em shopping? Mas que absurdo é esse, mãe? História sem pé nem cabeça. É o que estão falando, Fátima. Eu cheguei a brigar com eles lá na casa do João. Porque onde já se viu falar que a minha neta virou... Olha, quando ela falou aquela expressão, eu não sei como que não me deu um treco.
Virou o quê, mãe? Garota de programa. Chegou a me dar uma tontura. Senti meu rosto gelado. Olhei para a cara da minha mãe, esperando que ela dissesse alguma coisa a mais, porque aquilo era um absurdo. O que você está dizendo, mãe? Quem que inventou essa mentira? A minha filha. Olha, eu me abalei tanto que, repito, me deu uma tontura que eu senti que estava tudo girando. Segundo minha mãe, ela tinha escutado essa história pela primeira vez da boca de um dos sobrinhos. E, inclusive, falou que tinha brigado com eles, saído em defesa da Carolina. Só que, como desgraça é bobagem, quando é pouca, diante do meu abalo, minha mãe ainda acrescentou, como se fosse pouco, o que já tinha me contado. Estão falando, olha, repito, você não vai gostar. Fala, mãe. Estão falando que quem arrastou a Carolina para essa vida foi o Anselmo. Como é que é? A senhora só pode estar de brincadeira. Quer saber? Eu vou ligar pro João agora mesmo. Ele vai ter que dar um corretivo naqueles filhos dele, viu? Senão eu mesma dou. Onde já se viu ficar caluniando a minha filha? E pior, colocando o coitado do Anselmo no meio. A verdade é que eu estava mais assustada, mais apavorada do que propriamente brava. Eu fiquei indignada, mas ao mesmo tempo morrendo de medo. Imagine dizer que a minha filha não trabalhava em loja, que em vez de vendedora, era garota de programa. Aquilo não fazia sentido. Era absurdo demais. Segundo minha mãe, tudo começou por conta do carro que a Carol tinha comprado. O que andavam comentando era que ela tinha comprado com o dinheiro que tinha faturado na prostituição. Olha, aquilo me tirou do sério. A minha intenção era de ligar para o meu irmão e mandar que ele desse um corretivo nos filhos. Só que a minha mãe me convenceu a não fazer isso. Falou que não queria briga na família. Era melhor eu conversar com o Anselmo e a Carolina. E foi o que eu fiz. Claro. Fui lá acordar meu marido na mesma hora. Ele quase caiu da cama quando o chacoalhei. O que foi, Fátima? Quer matar de susto? Fui direto ao ponto. Contei a ele tudo que a minha mãe tinha me contado. Perguntei se ele estava sabendo de alguma coisa, já que o nome dele estava no meio das fofocas. E eu, sinceramente, notei uma coisa estranha no seu semblante. Ele meio que ficou assim, sem reação. Não foi o jeito como eu imaginei que ele ia ficar. Eu imaginei que quando contasse, principalmente da participação dele, que estava no meio daquela fofoca, que ele ficasse indignado. Porque a pessoa, quando não tem culpa de alguma coisa, fica possessa, irritada. Só que não. Ele me pareceu mais assustado do que propriamente bravo, ou surpreso, ou indignado. Ficou olhando para mim feito um pateta, sem dizer nada. Você não vai falar nada, Anselmo? Você escutou o que eu disse? Foi só então que ele se manifestou. Só que não com a firmeza que eu estava esperando. Isso é bobagem, Fátima. Você sabe que tem gente da tua família que implica com a Carolina. Você não vai acreditar numa coisa dessa, vai? Claro que não, né? Só que isso não pode ficar assim.
Eles são nossos parentes, mas não pode ficar difamando a minha filha. Resolvemos que íamos conversar com o João e os meus sobrinhos. Porque, segundo minha mãe, tinha sido um dos filhos dele que tinha passado a fofoca para diante. Eu, inclusive, queria ir lá naquele mesmo instante. Só que ela achou melhor não. Falou que não estava no clima. Sabe, que de repente eu estava exaltado demais. Olha, fez de tudo para não me acompanhar. Até que acabou me convencendo a tratarmos daquele assunto com a cabeça mais fria. Olha, esfriar a cabeça naquelas alturas não tinha como. Eu não consegui pensar em outra coisa. Em vez de esfriar a cabeça, tudo ficou fervilhando ali. Quando minha filha chegou à noite, achei melhor conversar com ela também. Até porque o assunto era com ela. E quando lhe contei daquilo que a minha mãe tinha me relatado, deu para sentir que ela ficou abalada, tanto que empalideceu. Começou até a tremer. Só que em vez de falar alguma coisa, ou se defender, ficar indignada, não. Ela teve uma reação parecida com a do Anselmo. Se encolheu ali na cama, disse 2 ou 3 palavras e... Olha, apesar de confiar na criação que havia dado à minha filha, de ter certeza absoluta de que ela jamais seria capaz de se envolver com aquele tipo de atividade, não sei explicar, mas me deu um clique assim, uma espécie de sobressalto. E eu comecei a me perguntar: o que está acontecendo, meu Deus? Por que eles não ficaram indignados? Parece que essa menina está assustada em vez de ficar brava. Se tivesse acontecido comigo, se a fofoca fosse sobre a minha vida, sobre as minhas atitudes, eu teria ficado possessa. Mas ela não. Nem ela, nem o pai. Sei lá, sabe aquele medo que já tinha me dado começou a aumentar. Os dois tinham agido e reagido de um modo assim tão passivo. Minha filha, por exemplo, se encolheu na cama, disse 3 ou 4 palavras ali sem muito sentido, mas não se defendeu, não se indignou, não. É claro que eu fiquei pensativa. Desde que tinha começado a trabalhar, eu vinha notando que ela tinha mudado o seu estilo de vida. Vivia comprando roupa, maquiagem, mas até aí uma coisa normal, até porque estava trabalhando. Qual é a moça que não vai querer se arrumar depois que começa a ganhar salário? No impulso falei para ela: Carolina, eu vou levar esse menino, esse que andou espalhando essas barbaridades de você, lá na loja em que você trabalha, para ele ficar, sabe... Ela regalou o olho e me olhou assustada quando eu falei aquilo. Vou levar ele lá, para ele parar de ficar inventando mentira a teu respeito. Onde já se viu? Por incrível que pareça, apesar de já fazer 5 meses que ela trabalhava naquela loja, eu nunca tinha ido sequer àquele shopping. Até porque trabalhava também de segunda a sábado. Final de semana queria descansar. Mas falei que fazia questão de calar a boca daquele menino.
Só que nessa hora, para minha surpresa, assim que comecei a falar que ia levar todo mundo lá no shopping, estranhamente, ou nem tanto, ela começou a chorar. Mãe, mãe, não faz isso. É claro que eu vou fazer. Como que não? Não faz, mãe. Eu não queria ter mentido para a senhora. Não sei como é que eles ficaram sabendo. Mentido para mim? Sabendo do que, menina? Do que você está falando? Mãe, eu trabalho sim numa casa de massagem. Mas o lugar não é ruim, é diferente. Só frequenta gente granfina, de grana, sabe? Tudo com horário marcado. Sabe quando você não acredita? Pro meu desespero, ela confessou que realmente não trabalhava no shopping. Que tinha inventado aquele serviço para esconder a verdadeira natureza da sua atividade. Ainda sem acreditar, eu perguntei o que o Anselmo tinha a ver com aquilo. E pro meu desespero, ela falou: foi ele que me levou lá, mãe. Foi ele que me apresentou pro dono. Parece que os dois eram amigos e... Olha, eu não sei como não morri do coração. Quase botei aquela casa abaixo quando fui lá dar de dedo na cara dele. O safado, naturalmente, ainda teve a coragem de negar. Mesmo a minha filha tendo confirmado tudo. Como ele pôde, meu Deus? Ele conduzia a minha filha para aquele caminho. Praticamente filha dele também. Ele que me ajudou a criá-la. Ela só tinha 9 para 10 anos quando a gente começou a se envolver. De modo que eu pensei que ele tivesse com um sentimento de pai em relação a ela. Só que um pai não faz o que ele fez. Ele continuou negando até o fim. O que me deixou mais indignado ainda. Na verdade, mais revoltada. Depois eu conversei com o João, a família dele, e por eles acabei sabendo que toda a nossa família já sabia. Inclusive amigos mais próximos. Ninguém tinha falado nada diretamente para mim, claro, por medo. Ninguém queria se envolver. Olha, foi uma decepção tão grande saber que a minha filha tinha se sujeitado a um papel daqueles, principalmente porque ela falou que fez tudo pelo dinheiro. Mas a decepção maior foi pelo fato do Anselmo ter arrastado para lá. Ele, com toda certeza, não era o homem que eu imaginava. Na verdade, nunca foi. Quem sabe até frequentasse aquela boate, já que era amigo do dono. Olha, até hoje eu não me conformo. Claro que depois do que aconteceu, acabamos nos separando. Que outra atitude, meu Deus, eu poderia ter tomado? Eu não conseguia nem mais olhar para a cara desse homem. E mesmo eu tendo implorado para que minha filha largasse da vida, ela preferiu continuar. No fim, acabou até saindo de casa. Foi morar com uma amiga que, naturalmente, deve trabalhar também naquele lugar. Quem acabou ficando sozinha fui eu. O Anselmo fez de tudo para a gente se reconciliar. Só que, repito, apesar de amá-lo, de sentir a sua falta, não podia nem ouvir mais a voz dele. Nunca consegui perdoá-lo por ele ter feito isso com a nossa filha. Estou até agora tentando juntar os cacos. E só eu sei a que preço. Um dia, quem sabe, eu consiga me reerguer desse tombo duplo, dessa pancada dupla.
Um dia, quem sabe, a gente nunca pode saber com certeza. Eu até consigo aceitar essa situação, porque no meu caso, ou eu aceito, não tem alternativa. Ninguém ligou pro que eu sinto, nem ele nem ela. Então, quem sabe um dia eu consigo me levantar do chão e aceitar, ou pelo menos tolerar essa situação, porque ela não deixou de ser minha filha. Quem sabe, com o tempo eu consiga encarar de novo as pessoas. Quem sabe um dia, meu Deus, eu consigo outra vez caminhar pela rua sem precisar baixar a cabeça.